Ok, Rose. Bom dia, pessoal. Que bom que estamos juntos mais uma vez, né, para mais um hashtag Servidor Cidadão. E hoje nós estamos estamos aqui com a presença da professora Vanessa, que é do Departamento de Fonoaudiologia, e ela vai falar hoje sobre o uso vocal durante a pandemia, da máscara ao home office. Eu acho que vai ser uma palestra bem legal, principalmente para quem faz uso constante da voz. Não é? Então, professora Vanessa, com a palavra, e vamos aproveitar bastante, fazer questionamentos, tirar todas as nossas dúvidas, né? Aproveitar a oportunidade. Então, com a palavra, professora Vanessa. Bom dia a todos, muito obrigado, Rose, pela abertura e pela oportunidade de estar aqui. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa realidade atual, que é tanto o uso de máscara, que quem já está trabalhando presencialmente precisa utilizar, quanto a parte de uso vocal em home office, que também tem sido um desafio para quem está em atividade remota. Para a gente conseguir compreender um pouquinho de como são essas diferenças a partir do uso da máscara, do home office, nós vamos trazer primeiro alguns conceitos para a gente pensar como que seria o esperado, como que seria o habitual, o considerado como uma produção de voz normal. Atualmente a gente não tem uma definição do que seria uma voz normal. Por quê? A voz normal ela é um conceito muito subjetivo, porque, na verdade, cada um tem uma percepção do que seria a sua voz normal, do que ele esperaria da sua voz para que ela fosse considerada uma voz normal. Isso muda muito em função da cultura, do local, do sexo, do ambiente em que a gente fala. Então, tudo isso torna o conceito de voz normal muito subjetivo. O que seria uma produção de voz normal? Seria uma produção de voz sem esforço, sem nenhum tipo de desconforto para o sujeito e que tivesse uma voz, então, com uma qualidade que fosse adequada ao sexo, à idade e ao meio em que a gente produz ou fala. Nós temos dois conceitos principais quando a gente fala em voz. Voz normal é um termo que a gente não costuma utilizar muito. Por quê? Para uma voz ser totalmente periódica, que a gente fala, que seria uma onda sonora totalmente periódica, ela seria uma voz artificial. Todo o nosso trato vocal, né, ele modifica essa produção, então a nossa onda vocal, pensando em um sujeito, um humano, ela não é totalmente periódica. Então, por isso, a gente tem alguns desvios de qualidade vocal que são considerados normais ou dentro do esperado. Por isso que a gente não utiliza tanto esse conceito de voz normal. A gente chama mais de voz adaptada ou de voz preferida. O que seria uma voz adaptada? Seria a voz que se adapta bem ao sexo, à idade, ao local em que eu estou falando. É uma voz que realmente ela me representa, eu me identifico com a minha voz. As pessoas, quando escutam a minha voz, elas não pensam em algo fisicamente diferente, então tem uma congruência com a parte física, com a profissão, com todas essas outras questões. Então isso seria uma voz adaptada, ela se adapta bem à finalidade que eu utilizo. E a voz preferida, ela já vem mais de um conceito profissional, como é da maioria de nós, que seria qual que é a voz esperada para aquela profissão que tem. Então, ela tem algumas características que a gente espera. Antigamente, nós tínhamos uma voz que era um pouco mais marcada. Então, por exemplo, quando a gente pensava na voz de um locutor, de um radialista, ela era uma voz muito marcada. Hoje em dia, a gente já preza muito pelo individualismo. Então, a voz, ela tem que ser a voz realmente do sujeito, ela tem que ser uma voz natural. Não aquela voz artificial em que eu imito alguém que é, por exemplo, dentro do radialismo, alguém que seja um ídolo, uma pessoa que as pessoas gostam da voz. Era muito comum que quem ingressava tentasse imitar essa voz. E hoje a gente já não espera mais isso. Hoje a gente espera que a voz ela seja a voz do próprio sujeito com a produção mais natural possível. Então, a voz preferida, ela seria uma voz adequada para aquela determinada profissão. Então, a voz que a gente prefere, com as características que a gente prefere para aquela determinada profissão. Quando pensamos em produção vocal, nós temos 3 níveis principais. O nível respiratório, o nível glótico, o nível ressonantal e articulatório, e ainda todos os 3 controlados pelo nível neurológico.
Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses níveis para a gente pensar como que seria a nossa produção, o que a gente espera de características nesses diferentes níveis de produção, para que a gente compreenda o que, por exemplo, a máscara pode fazer nesses diferentes níveis e o que a gente precisa cuidar nesse sentido. Pensando no nível respiratório, a gente parte da inspiração de ar. Toda essa parte de produção vocal, ela não tem um aparelho em si que ele seja um aparelho só para fonação. Então, nós temos adaptação de diferentes órgãos de diferentes sistemas. Então, por exemplo, todo o nosso nível respiratório, ele vai ser uma adaptação do nosso sistema respiratório, mas ele é utilizado com a finalidade de produção vocal também. Então, em nível respiratório, o que seria a nossa inspiração? A nossa entrada de ar no pulmão parte de uma contração do diafragma dos intercostais externos, para que a gente tenha uma ampliação da caixa torácica. Com essa ampliação, a gente provoca uma pressão negativa que puxa o ar, então, para dentro do nosso pulmão. E a expiração já é o contrário. Então, a gente provoca uma compressão, uma contração abdominal e da musculatura agora de intercostais internos, que vão comprimir o nosso pulmão, e vai provocar, então, a saída de ar. Por quê? Porque aí a gente tem, ao contrário do que a gente tem na inspiração. Então, a gente tem, com essa compressão, uma pressão negativa interna que vai expulsar, então, esse ar. Pensando nesse ar que a gente tem da expiração, ele vai ser o que a gente fala que seria o nosso primário, nosso principal, pensando na produção vocal em questão de volume. Então, para a gente ter um bom volume de voz, a gente precisa ter um bom volume expiratório. É essa quantidade de ar e essa pressão que a gente vai fazer nessa saída de ar do pulmão que vai determinar se eu vou ter uma voz mais fraca ou mais forte, que é o que a gente chama popularmente de uma voz mais baixa e uma voz mais alta. Então, depende totalmente do volume de ar que eu vou ter no meu pulmão, do fluxo, então eu posso fazer mais rápido ou mais devagar essa expulsão de ar, bem como da pressão que eu vou fazer. Por quê? Porque pensando no próximo nível, que é o nosso nível glótico, a nossa laringe ela tem 3 funções, sendo uma delas a fonatória. Dentro da laringe, a gente tem o que seria o principal para a produção da nossa voz, que são as nossas pregas vocais. Então, as pregas vocais em repouso, elas ficam fechadas. Porém, no momento em que eu tenho um volume expiratório, eu vou causar, então, com o fechamento dela, né, uma pressão negativa superior que vai provocar como se fosse um movimento de sucção do ar. Então, ele vai puxar o ar. No momento que ele puxa o ar, a pressão fica negativa embaixo da prega vocal. E ela puxa a prega vocal de novo. E aí vai fazendo, nesse sentido, o fluxo de saída de ar. Então, vão saindo pequenos pulsos de ar da nossa prega vocal. E isso vai fazer, então, a produção da nossa voz e o que a gente chama de vibração das nossas pregas vocais. Então, as nossas pregas vocais, elas são constituídas basicamente de 3 níveis: corpo, transição e cobertura. O que seria o corpo? O músculo propriamente dito, que é a nossa camada mais interna. Em seguida, nós temos outras 3 camadas, que seria a camada profunda, a intermediária e a superficial. Essas 3 camadas compõem a transição e parte da cobertura da prega vocal. Além disso, nós temos uma camada que se chama própria e o epitélio. Qual que seria a diferença entre a mucosa e o músculo? O músculo ele tem muito colágeno, então ele não tem tanta movimentação. Agora, por outro lado, a nossa mucosa ela é totalmente solta, e é a mucosa que vai promover, então, essa livre vibração da nossa prega vocal para a nossa produção de voz. E é a mucosa, juntamente com a pressão aérea, que vão fazer, então, esse movimento de sucção da nossa prega vocal, para que saiam, então, esses pequenos fluxos de ar que produzem a nossa voz. A nossa prega vocal, ela vibra em média, uma prega vocal masculina em torno de 100 Hz, uma prega vocal feminina em torno de 150 vezes por segundo. Então, essa vibração ela é realmente muito rápida. A prega vocal dos homens, ela é um pouco maior, ela tem mais massa, ela é mais grossa e ela é um pouco menos tensa.
Já a prega vocal feminina ela é menor, tem menos massa e tem um pouquinho mais de tensão. Então isso faz com que a prega vocal masculina ela tenha uma amplitude de vibração maior. Então ela vibra menos vezes por segundo. Isso faz com que a voz masculina seja mais grave, enquanto que a voz feminina ela vibra mais vezes por segundo. Isso faz com que a voz feminina seja mais aguda. Só que isso também influencia no tipo de onda produzida. Então, a onda sonora produzida pelo homem é uma onda sonora mais grave, ela tem uma amplitude menor de onda e ela é um pouco mais espessa, enquanto que a onda sonora feminina ela é mais ampla, tem uma amplitude maior, só que ela também é um pouco mais frágil. Além dessa saída, então, de ar das nossas pregas vocais, nós temos as nossas cavidades de ressonância e de articulação. O que seriam as cavidades de ressonância? A nossa produção de ar, no momento em que ela sai da prega vocal, ela é simplesmente um som. Ela vem como um ar do pulmão, a prega vocal transforma ela em um som. Mas esse som, ele tem o que a gente chama, né, de harmônicos. O que seriam os harmônicos? Eles seriam, então, algumas das estruturas da nossa onda sonora que vão trazer, então, algumas características para nós. Isso pode ou não ser amplificado nas nossas cavidades de ressonância, que são a cavidade oral, nasal e faríngea. Então, cada uma dessas cavidades, ela tem uma frequência natural que a gente chama de vibração. E a partir do momento em que esses harmônicos, na hora da produção da voz, eles entram em contato, eles podem ou ser abafados ou ser amplificados. O que seria o ideal? O ideal seria a amplificação, que isso vai tornar a voz com um alcance maior. Então, não necessariamente a gente precisa falar mais alto. A gente pode simplesmente ter uma ressonância melhor da voz, que isso já vai tornar a nossa voz mais audível e vai compensar essa questão de volume. Então, a gente pode modificar, através das nossas cavidades de ressonância, o comprimento da nossa onda sonora. A gente pode também modificar a área e posição do nosso trato. Então, por exemplo, a gente tem uma área do trato vocal que é individual. Isso faz justamente com que cada pessoa tenha uma voz única, mesmo às vezes irmãos gêmeos, eles têm um trato vocal diferente. Isso faz com que a voz deles seja diferente, porque a ressonância dela é diferente. Mas, por exemplo, à medida que a gente tem atenção, alguma outra coisa, a gente consegue modificar essa área. A gente pode também modificar a posição, por exemplo, ter uma língua mais baixa, mais alta, que vai modificar também. Isso faz com que a nossa qualidade vocal, então, seja algo individual. Bom, além da ressonância, nós temos os articuladores, que é o nosso nível final de produção vocal. Então, como articuladores, nós temos lábios, língua, véu palatino, mandíbula. Todos esses articuladores, eles vão transformar o nosso som, que chega até na boca, em fala. Então, eles fazem movimentos rápidos, coordenados, e eles são órgãos muito móveis, que produzem, então, a nossa fala. Bom, e a nossa máscara facial? A máscara facial ela é considerada uma intervenção não farmacológica de controle individual que desde maio de 2020 é obrigatória no Brasil, sendo passível de multa a sua não utilização. A máscara ela pode trazer alguns prejuízos em todos os nossos níveis de produção vocal. Então, se a gente pensar primeiramente no nosso nível que nós falamos de respiração, então, no momento em que a gente faz a inspiração, essa barreira da máscara, ela pode dificultar ou diminuir o nosso fluxo inspiratório. Então, o que isso pode impactar? Se eu respirar menos ar, consequentemente eu vou ter um volume de ar menor no meu pulmão. Esse volume de ar menor, ele vai diminuir o fluxo, porque eu não tenho tanto volume de ar para sair por segundo, e ele vai diminuir a pressão, porque eu tenho uma quantidade menor de ar saindo e fazendo pressão sobre a minha prega vocal. Consequentemente, de acordo com o que a gente falou antes, a minha voz também vai ficar mais fraca, ou a nossa voz vai ficar mais baixa. Então, a nossa intensidade da voz vai reduzir. Pensando no nível glótico, a partir do momento em que eu tenho menor pressão aérea, eu vou ter uma produção vocal mais fraca.
Isso gera muitas vezes a dificuldade das pessoas em nos compreender com o uso de máscara. É muito comum tanto a gente pedir para os outros quanto outras pessoas falarem que não compreenderam o que a gente falou por causa da máscara. Principalmente as máscaras que têm um material um pouco mais espesso ou mais camadas. Então, pensando nisso, o que vai ser a nossa compensação? Se nós não conseguimos inspirar mais ar, nós podemos tentar compensar usando a laringe. Isso é uma compensação inadequada, mas é o mais comum. Então, o que a gente faz? A gente faz força para tentar fechar mais a prega vocal, pensando que fechando mais a prega vocal, eu seguro mais o ar. Então, eu tento fazer uma voz mais forte, só que não é o adequado. O adequado é que eu aumente a minha pressão em nível pulmonar, em nível respiratório, e não que eu feche mais a laringe para minha voz ficar mais forte. É comprovado pela literatura que, apesar de que muitas pessoas fazem esse ajuste, o nível que é responsável pelo nosso volume de voz mesmo é o nosso nível respiratório e não o nosso nível glótico. Então isso acaba sendo um mecanismo que vai gerar tensão em nível glótico, que pode dar outras consequências, né? Como a longo prazo gerar uma lesão, por exemplo, porque eu tenho muito atrito, muita força em fechamento de prega vocal. Pode ocasionar outras coisas como um edema, por exemplo, que seria um inchaço, como a gente tem quando tem gripe, um cansaço muito grande, porque a nossa prega vocal é um músculo. Então, várias dessas coisas podem ser ocasionadas por essa nossa tentativa de compensar esse volume mais fraco da voz com o uso da máscara. Para além disso, nós temos uma questão de ressonância. Por quê? Como nós comentamos, então, a ressonância, ela vai ser a amplificação ou o amortecimento de alguns harmônicos. Só que já se sabe por pesquisas que no momento em que eu utilizo a máscara, o material da máscara, ele amortece alguns harmônicos e ele absorve o som. Então, isso, consequentemente, por mais que, por exemplo, eu tenha um fluxo inspiratório normal, da mesma forma, no momento em que eu vou produzir a minha voz, ele vai absorver. E é uma quantidade grande, então vamos pensar que a nossa produção de voz, ela é mais ou menos entre 70 e 80 dB. Então a gente perde até 12 dBs com as máscaras que tem um material um pouco mais grosso, como a N95. E isso vai causar, então, ainda mais absorção de som, então a nossa voz vai ficar ainda mais baixa, ainda mais fraca. Pensando em quem tem uma dificuldade também inspiratória com a máscara, a gente tem um impacto aí já muito grande na produção vocal. Então, pensando só nessa parte, que é a de ressonância, a gente pode perder até quase 20% do nosso volume de voz. Então, se a gente tiver mais uma questão inspiratória, a gente impacta muito fortemente a nossa produção vocal, pensando principalmente no volume, né, no que a gente chama de loudness da voz. Essa absorção, ela também é maior nas mulheres. Então, a onda sonora aguda, apesar dela ser mais ampla, ela é uma onda que se deforma mais fácil, e ela é maior absorvida. Então, as mulheres, elas têm um impacto maior com o uso da máscara do que os homens, pela questão da ressonância. E além disso, nós temos a questão articulatória. Então, a nossa articulação é o que vai transformar o nosso som em fala. Porém, a gente sabe que muitas vezes quando nós estamos conversando com as pessoas, se nós olharmos para a articulação, olharmos para a boca dessa pessoa, fica muito mais fácil de compreender o que essa pessoa fala. Então, pensando nisso, tem pesquisas que mostram que, a partir do momento que eu posso ver a articulação da pessoa, ela tem como se fosse uma equivalência de 10 dBs, a mais ou a menos. Então, por exemplo, se a pessoa fala em cerca de 80 dB, se ela falar em 72 dB e eu tiver o apoio articulatório dela, eu posso ter uma compensação que me leve a compreender da mesma forma que eu compreenderia com 80. Então, a falta desse apoio articulatório, ela influencia muito, principalmente para as pessoas que têm alguma questão auditiva. Então, ela já influencia para quem não tem, mas para quem tem alguma questão auditiva, essa leitura labial, esse apoio, né, das pistas articulatórias, ele é fundamental para a compreensão da fala, e a falta dele dificulta ainda mais a nossa compreensão. Para além disso, nós temos a questão de que a máscara, ela pode gerar dificuldades na articulação, de acordo com a forma como ela está adaptada.
Então, essa é uma das variáveis que a gente mais encontrou relação. Os indivíduos, eles têm uma dificuldade maior, eles têm mais esforço, mais cansaço, se a máscara não se adapta bem à face. Seja essa máscara muito apertada, ou seja essa máscara muito larga. Mas pode ser uma máscara que fica caindo, ou uma máscara que aperta muito, que pode, inclusive, dificultar eu fazer esses movimentos articulatórios no momento da fala. Nós temos algumas alternativas, como eu deixei aqui para vocês na foto, né? Que são essas máscaras que têm essa parte mais transparente na frente. Na área da fonoaudiologia, ela vem sendo bastante utilizada em clínicas pela questão de você conseguir ver a articulação, é porque a gente trabalha também com a parte de fala. Porém, ela é uma máscara que ela esquenta muito e ela também embaça. Então, ao mesmo tempo que ela surgiu como uma boa opção, hoje ela já vem sendo pouco utilizada, porque ela apresenta também limitações, então ela não compensaria totalmente essa perda que a gente tem com relação à articulação. De acordo com tudo isso que a gente comentou, a gente tem alguns relatos já dos indivíduos, né, que a gente conseguiu relacionar com essas diferentes fases de produção vocal. Então, o que os indivíduos mais têm relatado? E esse relato vem principalmente de quem usa a máscara para atividades essenciais e profissionais. Quem usa apenas para atividades essenciais também tem a percepção, mas essa percepção é menor, porque o uso vocal associado à máscara, ele é menor. Agora, quem usa para trabalhar, que tem que realmente ficar com a máscara um grande período do seu dia, tem sentido mais o impacto da máscara. Então, o que se tem percebido? Um esforço maior para falar. Então, pensando em tudo isso que a gente falou, que realmente a máscara, ela diminui a intensidade da voz, as pessoas acabam fazendo força para tentar fazer essa voz ficar mais forte. Sensação de garganta seca, porque a máscara, ela também diminui a nossa hidratação, então a gente precisa tomar mais água para conseguir manter essa hidratação, mesmo com o uso da máscara, você não tem a sensação de garganta seca. Muitos sintomas de fadiga vocal, então cansaço vocal. A fadiga vocal, propriamente dita, né, a fadiga aguda, ela vem de um cansaço no uso da voz, porque ele é um músculo, mas a partir do momento em que a gente descansa, a gente repousa, esse músculo ele deveria retomar a sua condição habitual, para que no outro dia a gente fizesse novamente, então isso seria um ciclo. A gente cansa o músculo, descansa o músculo, ele volta para o normal. Agora, a partir do momento que a gente tem isso muito prolongadamente, isso se torna uma fadiga crônica, então o músculo ele não consegue mais descansar no momento em que a gente coloca ele em homeostase. Então, isso sim é preocupante, considerando que a gente já tem aqui mais de um ano de pandemia, então a gente corre o risco, sim, de incorrer em casos de fadiga vocal crônica. Também uma dificuldade em ser escutado. Então, essa dificuldade de ser escutado é muito relatada pelos indivíduos e ela pode vir de qualquer um dos nossos níveis de produção vocal também, porque a máscara realmente diminui a nossa voz. Uma dificuldade em coordenar a fala e a respiração. Isso comumente é porque a gente tem uma inspiração um pouco menor, então a gente inspira um fluxo um pouco menor de ar, e esse volume menor de ar, então ele vai gerar um pouco de dificuldade no momento da produção da voz. E eles têm relatado também tensão na região de pescoço, que seria toda a musculatura que mantém a nossa laringe no pescoço. A nossa laringe ela é ligada no nosso ocioide, aí ele sustenta ela no pescoço. Só que o ocioide ele é o único osso que a gente tem no corpo que não é fixo em outros ossos. Então ele depende realmente de uma estabilidade muscular. E a partir do momento que a gente tem alguma dessas alterações, né, pensando nessa questão então, de parte muscular mesmo, a gente pode ter uma dor, uma tensão nessas questões de laringe. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora um vídeo que foi feito por um dos nossos grupos da UFES, que é de extensão, para que a gente possa ver um pouquinho sobre formas que a gente consegue compensar essa nossa questão do uso da máscara. Então, como que a gente pode de alguma forma, né, melhorar essa produção vocal com o uso da máscara.
Olá! Hoje estamos aqui para falar sobre o uso vocal associado ao uso da máscara facial para atividades profissionais e essenciais. O uso de máscara facial em locais públicos se tornou obrigatório para todos os brasileiros devido à pandemia de Covid-19, com o objetivo de reduzir a disseminação do vírus SARS-CoV-2. Se você utiliza a voz no seu dia a dia enquanto está de máscara facial, então este vídeo é para você. Alguns profissionais têm a voz como instrumento de trabalho, como os cantores, professores, repórteres e recepcionistas. A nossa voz é produzida quando o ar que sai dos pulmões na inspiração passa pela garganta e vibra as pregas vocais. A máscara facial absorve uma parte do som da sua voz. Ela pode também dificultar a sua dicção, além de não deixar as pessoas acompanharem a sua fala com apoio de leitura labial. Isso pode fazer você se esforçar para aumentar o volume da sua voz, causando tensão na sua laringe e pescoço, além de dificultar na coordenação entre a sua respiração e fala. Mesmo assim, as pessoas algumas vezes têm dificuldade para te ouvir. Aqui vão 7 dicas para você falar melhor com o uso da máscara facial. Escolha uma máscara facial confortável, que não aperte nem fique folgada. Melhore sua dicção. Articule bem as palavras ao falar, movimentando a boca mais amplamente. Fale mais devagar. Use frases mais curtas e faça pausas. Respire entre as frases, reabastecendo seus pulmões de ar. Beba água constantemente, mantenha-se bem hidratado e evite falar em locais com muito barulho. Se mesmo com esses cuidados você tiver rouquidão na voz por mais de 14 dias, sem estar com gripe ou alergia, procure um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. Gostou das nossas dicas? Então aproveite e compartilhe esse vídeo com todos seus amigos. Tchau! Tchau! Até a próxima! Muito bom. Então, esse vídeo foi produzido pelos nossos alunos de um grupo de extensão. Ele é bem recente e ele traz para a gente todas as questões que nós falamos sobre a produção vocal e também algumas dicas de como a gente pode fazer para compensar, então. Muitas vezes a gente não consegue inspirar mais ar, a não ser que a gente pense realmente, já que a inspiração é um ato reflexo. Mas nós conseguimos compensar de outras formas. Então, nós podemos articular melhor as palavras com uma abertura mais ampla de boca, que por mais que as pessoas não vejam, no momento em que a gente amplia a nossa articulação, a nossa fala fica mais inteligível. Nós podemos também falar um pouco mais devagar, fazer mais pausas, falar frases mais curtas, se hidratar mais durante o dia, utilizar máscaras mais bem adaptadas à nossa face. Então, o que a gente sabe? Acima do tipo de máscara que a gente utiliza, o fato dela estar bem adaptada ao nosso rosto é o que mais influencia em a gente ter ou não uma boa produção de voz com o uso da máscara. Então, de modo geral, é isso que a gente tem visto com a máscara, e são essas as dicas que a gente pode dar para tentar compensar um pouco, principalmente o que a gente falou em torno de perda do nosso volume, né, perda da nossa intensidade na voz com o uso da máscara. Porém, nós temos uma outra realidade também, além do uso da máscara, que é o uso da máscara no nosso trabalho, né, em ambiente remoto. Então, a UFES, desde 30 de março de 2020, ela tem alguns profissionais que estão em trabalho remoto e têm utilizado a voz no home office. A parte de home office ela é um pouco diferente porque nós não temos tanto uma influência na produção quanto nós temos uma influência da parte mais voltada para a parte ergonômica e da parte estrutural, de como a gente utiliza a voz nesse ambiente. Então, nesse ponto, a gente vai um pouco além. Por quê? O que acontece quando a gente pensa no home office?
Eu acredito que com todos aconteceu da mesma forma, ninguém estava preparado para começar a trabalhar no ambiente remoto. Então é muito difícil quem tinha um escritório, quem tinha uma mesa de computador, uma cadeira adequada para trabalhar em casa, só quem realmente já tinha essa estrutura, que é minoria das pessoas. Então quando a gente pensa no trabalho em casa, para além disso nós temos um ambiente que normalmente tem ruído ambiental, então a gente não tem um isolamento acústico, não tem nada, às vezes tem uma obra na rua, passa carros, mesmo dentro da própria casa, tem alguns barulhos, quem mora em prédio, tem barulho em cima, tem barulho embaixo. Às vezes a criança não está indo para a escola, tem muitas escolas que não retornaram, então tem crianças em casa também, a voz da criança é aguda, a gente consegue escutar essa voz aguda de mais longe, ou muitas vezes as crianças acabam ficando no próprio ambiente que a gente está. A questão de pets também, então é muito comum a gente estar em uma chamada e escutar, nem que seja o cachorro do vizinho, mas a gente escuta no momento da chamada. Então são todos barulhos que, para além do ruído que ele causa durante, ele também, muitas vezes, deixa a pessoa que está falando nervosa no momento de falar. Isso perde um pouco do controle volitivo da voz. Para além disso, nós temos uma dificuldade que é conseguir coordenar esses turnos de fala. Então, quando nós estamos falando, muitas vezes a pessoa fala alguma informação que a gente gostaria de falar sobre, mas a gente tem um pouco de dificuldade de em que momento a gente consegue se colocar. Quando nós estamos pessoalmente, a pessoa vê a nossa articulação. Agora, por exemplo, quando a gente está num grupo com várias pessoas, às vezes, se a pessoa não estiver olhando para a nossa câmera, é difícil ela perceber. E mesmo com esses recursos que a gente tem agora, por exemplo, a mãozinha, tem pessoas que não percebem. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma apresentação, a gente utiliza na UFES, né, o Google Meet. Então, o Google Meet, ele dá um barulhinho quando levanta a mão. Agora, se a gente não estiver bem atento para ouvir, nós não percebemos que alguém quer falar. Isso causa, muitas vezes, a questão que a gente fala de pessoas falando ao mesmo tempo. Não tem a troca de turnos adequada entre as pessoas no diálogo. Então, isso também é considerado um ruído, porque a pessoa tenta falar. Aí a outra está falando ao mesmo tempo. Aí ela não sabe se ela para ou se ela continua. Aí, se ela parar, espera um momento em que ela possa falar de novo. Ou ela tenta falar mais forte para tentar a pessoa perceber que ela quer falar também. Então, isso também dificulta, isso também é um ruído no nosso uso vocal em home office. A questão ergonômica, como a gente comentou, então ter uma estrutura, ter uma mesa, uma cadeira adequada, isso influencia muito. Por quê? Para a gente poder ter realmente um bom volume de ar inspirado, que como a gente falou, vai ser a base para a nossa produção de voz, a gente tem que ter um pulmão que esteja livre. Então nós não podemos, por exemplo, ter uma postura inadequada, com os nossos ombros para frente, em que a gente vai, de alguma forma, fazer alguma pressão sobre o nosso pulmão, sobre a nossa musculatura de intercostais, ou pelo diafragma, ou ter uma tensão muito grande, ou uma respiração que a gente fique elevando ombros, que a gente tensiona o nosso pescoço. Então tudo isso pode ser causado por um ambiente inadequado. Então eu não tenho uma mesa em que eu fico em 90 graus, eu não tenho uma cadeira adequada, em que eu tenho um suporte para as costas e fique na posição adequada, ou eu tenho algum tipo de estrutura em que eu canso, às vezes, de ficar sentada, eu vou fazendo algumas compensações para esse cansaço. Então, isso também é muito importante e influencia diretamente no início da nossa produção vocal, que é da nossa a gente teve uma leve instabilidade aqui com a conexão, vamos continuar então. Bom, pensando ainda no nosso home office, nós temos a questão também
do uso do fone de ouvido com microfone. Então, muitos de nós têm utilizado esse fone com microfone. Quando nós produzimos a nossa voz, a nossa forma de controle, se a nossa voz está fraca, está forte, está baixa, está alta, né, como a gente fala, é a nossa audição. Então, pessoas que têm perda auditiva costumam falar mais alto, por exemplo, ou ter uma dificuldade para estabilizar a voz. Quando a gente utiliza esse fone de ouvido, principalmente esse fone em concha ou aquele fone de inserção, nós perdemos um pouco do nosso feedback, o nosso retorno auditivo. E não tendo esse controle, muitas vezes a gente tende a falar mais forte, porque nós estamos nos ouvindo mais fraco. Consequentemente, o nosso corpo ajusta a nossa produção, aumenta ela, para que a gente se escute no volume em que estamos acostumados. Então, devido a isso, é muito comum que a gente fale mais forte. Então, se algum de vocês tiver outras pessoas em casa que também estão trabalhando em home office, é comum a gente passar perto e ouvir a pessoa falando muito forte quando está com o fone, com o microfone. E realmente é por essa perda do feedback auditivo. Agora, essa é uma questão que a gente tem uma dificuldade grande de controle, porque nós não vamos nos ouvir melhor. Mas nós temos outros sinais, como por exemplo, eu sinto que está doendo um pouquinho no momento em que eu falo, minha garganta está ressecando um pouco. Então eu posso, já sabendo que realmente eu falo mais forte porque eu perco o meu controle, automaticamente no momento em que eu boto o fone, falar um pouco mais fraco. Bom, como nós falamos, para além dessa questão da dificuldade nas trocas de turno, então, quando é a vez de cada um falar, nós temos também a questão dessa dificuldade com a internet. Então, quando nós sabemos que a nossa internet está instável, que a gente não está sendo ouvido adequadamente, as pessoas falam, não estou te ouvindo, não estou conseguindo entender o que você está falando. A gente pode tentar compensar isso falando mais forte, para que a pessoa possa ouvir. Então, isso é um recurso bem habitual também que as pessoas utilizam, que é tentar falar mais forte para compensar essa internet mais instável. Isso é uma questão que, na verdade, não nos ajuda. Um recurso que a gente pode fazer, nesse caso, na verdade, é falar mais devagar. Então, falar mais devagar é mais fácil de ser compreendido, principalmente se a gente aumentar o nosso movimento articulatório. E não tentar falar mais forte. A mesma questão com a troca de turnos, né? Tentar utilizar esses recursos que a gente comentou, como a mãozinha ou outras coisas. A gente encontra até pessoas como essa questão da foto, né? Que às vezes quando não tá, mesmo com a mãozinha tendo uma opção, as pessoas às vezes levantam a mão para que a pessoa que está falando veja que elas querem falar. É também um recurso para que a gente não fale ao mesmo tempo que outras pessoas. Então, pensando em tudo isso, o que a gente tem escutado, o que a gente detectou também nas pesquisas com as pessoas que têm utilizado a voz em home office. As pessoas têm relatado, para além de tudo isso que a gente conversou, um uso vocal maior. Então, muitos têm falado que antigamente ia para o trabalho, saía do trabalho, acabou. Hoje não, muitas pessoas não têm um horário determinado, então às vezes começa antes, não para na hora do almoço ou leva o computador junto na hora que vai almoçar, não para tão cedo de tarde, às vezes tem maior demanda de trabalho, continua, e acaba que a demanda de trabalho é maior, porque nós estamos tentando nos habituar com uma nova situação, em que nenhum de nós foi treinado para ela. Por mais que a UFES tenha oferecido para nós vários cursos de como utilizar recursos, tem buscado isso, é tudo uma novidade para todos. Então, é o primeiro ano que a gente tem utilizado. Agora, muitos de nós já estamos um pouco mais acostumados com isso. Mas, mesmo assim, a demanda de trabalho geral, a gente tem ouvido isso de todas as profissões, tem sido realmente maior. Isso faz com que as pessoas que estão em home office, você não tem seu colega do lado para trocar uma ideia. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo várias chamadas, pelo menos para nós, no departamento de fornecimento é muito comum. Vamos decidir tal coisa, a gente vai e faz uma chamada breve. Aí, terminou aquela chamada, já vai e faz outra chamada. E muitas vezes a gente acaba fazendo, por exemplo, ter 3 turnos de trabalho, enquanto a gente trabalha, na verdade, por 2 turnos. E esse uso vocal maior, e uma condição que nós não estamos acostumados, que não tem todo aquele preparo como a gente tinha para o presencial,
ela influencia bastante, porque aumenta o nosso cansaço vocal. E se nós não tivermos realmente um descanso apropriado, a nossa voz ela não está com a musculatura preparada para no outro dia ter essa demanda novamente. Então, se tem utilizado mais a voz, seja falado mais forte, ou seja, falado por mais horas no dia. E outras pessoas também vêm relatando uma dificuldade de concentração em utilizar o computador e o uso de estratégias compensatórias para isso. Então, essa necessidade maior de concentração tem feito com que algumas pessoas se aproximem da tela para poder ouvir, ou para poder falar, ou para poder se concentrar. Isso causa uma hiperextensão do nosso pescoço, no momento em que a gente vai para frente. Consequentemente, como nós falamos antes, a nossa laringe, ela é solta no pescoço. Ela tem uma musculatura em que ela fica pelo ióide, é o ióide que dá o nosso suporte. Só que no momento em que a gente estende, consequentemente a gente estira toda essa musculatura e a gente puxa a nossa laringe. No momento em que puxa a nossa laringe, puxa a nossa prega vocal, porque do outro lado ela é fixa. Então, estirando a nossa prega vocal, a gente aumenta a tensão. É como se a gente pegasse uma corda normal. No momento em que a gente estica a corda, ela vai fazer um movimento menor, certo? Ela vai estar mais tensa, ela vibra menos. Vibra mais rápido, mais vezes. Essa tensão na nossa prega vocal, nós não estamos preparados para ela, a menos que a gente tenha um treinamento. Então, isso pode fazer com que a gente tenha um cansaço maior, produza uma voz mais aguda. A voz mais aguda ela tem uma dificuldade um pouquinho maior de ser compreendida. Então, acaba ocasionando um ciclo com várias questões que trazem para a gente um prejuízo em ser compreendido. Devido a tudo isso, que a gente tem ouvido, então, da questão do home office relacionada à voz, são pessoas que falam que habitualmente elas têm falado mais forte, não é em alguns momentos, habitualmente em todos os momentos do home office elas têm sentido que falam mais forte, tem percebido mais fadiga vocal, então não tem se recuperado adequadamente para no outro dia utilizar a voz novamente, e tem também relatado dores na região de pescoço, que pode ter relação com postura, ombros, pode ter relação com postura ou com respiração, que algumas vezes a gente eleva o ombro na hora de falar, e as costas, que também é uma questão ergonômica, mas que influencia na produção vocal, porque se a gente não tiver uma postura adequada, consequentemente, nosso fluxo inspiratório é menor, nossa voz fica mais fraca. Então, esses têm sido os relatos que nós temos ouvido das pessoas que têm utilizado a voz, principalmente para fins profissionais, né, no home office. E pensando também no home office, a gente teve um outro projeto de extensão que desenvolveu um vídeo, não específico de home office, mas de netiqueta. Por quê? Além dessas questões que a gente tem relacionadas à nossa função, nós, principalmente os professores, têm tido dificuldade com os alunos. Então, por exemplo, muitos alunos, eles não abrem a câmera no momento em que a gente vai falar. Então, a gente fica dando aula o tempo todo, às vezes volta para fazer uma conversa, para tirar dúvida, e os alunos não abrem a câmera. Então, nós temos até dificuldade de saber se realmente os alunos estão nos ouvindo, ou se eles não estão ali, ou se eles estão fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, né? Então, pensando nisso, a gente criou um projeto que se chama Netiqueta da Comunicação. Então, esse projeto seria dicas de como a gente pode usar melhor a nossa, tanto voz quanto comunicação, quanto algumas normas que facilitam a nossa comunicação, né, no meio virtual. Então, vou mostrar para vocês esse videozinho que é do projeto Netiqueta da Comunicação. Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, nós somos o grupo Netiqueta. Mas você sabe o que é netiqueta? Netiqueta é um termo criado para se referir a um conjunto de normas para a boa convivência dos usuários do meio digital. Tem origem na fusão das palavras net, do inglês rede, e etiqueta, que são regras de comportamento. Nada mais é do que o conjunto de normas de conduta usadas no cotidiano, que conduzem adequadamente as relações humanas na internet, baseado no respeito aos direitos e aos deveres de cada um.
E hoje nós vamos te dar algumas dicas para você ter o melhor desempenho na sua comunicação na internet e colocar em prática essas regras de etiqueta. Tente falar confortavelmente, com sua intensidade e volume habituais de voz. Também é importante que você esteja atento à sua velocidade de fala. Sempre que perceber que está falando muito rápido, você pode definir melhor seus movimentos articulatórios, caprichando assim na clareza de cada som produzido na sua fala. Usar fala mais pausada e coordenada com a respiração também ajudará a diminuir a velocidade de fala, e as pessoas te compreenderão melhor. É importante também evitar o uso de gírias ou palavras em outros idiomas, principalmente em situações formais de comunicação oral. É importante sempre ter ao lado um copo de água. A hidratação é sistêmica, por isso, beba pequenos goles de água ao longo de todo o dia. Se você utiliza sua voz constantemente e por muito tempo, é recomendável que procure um fonoaudiólogo para melhorar sua resistência vocal. Grande parte dos aplicativos possuem recursos como levantar a mão. Busque utilizá-los quando quiser falar, para que possam ser estabelecidos turnos de fala, garantindo, desta forma, o respeito e atenção ao momento de fala do seu interlocutor, bem como facilitando a compreensão de todos. É importante manter a câmera aberta e ter uma boa postura corporal, porque além da voz, também é possível se comunicar pelo corpo. Sente-se confortavelmente e cuide para não comprimir seus pulmões, muito menos limitar os movimentos de sua laringe. Ela precisa estar livre no pescoço durante a fala, para tanto, a postura ereta se faz essencial. Procure ficar em locais com fundos limpos e paredes claras. Dê preferência para locais com janelas próximas. Você também tem a opção de usar iluminadores como ring light. Tente não competir com o barulho do ambiente. Procure um ambiente mais silencioso. O ideal é sempre utilizar fones de ouvido com microfone. Os fones de ouvido auriculares, aqueles que não entram na orelha, com a função supressão de ruídos, ajudam a diminuir o ruído ambiental para você escutar melhor, bem como melhorar o som da sua voz. Busque sempre deixar um bom volume no seu microfone, pois o uso de fones de ouvido diminui o seu feedback auditivo e você pode acabar falando mais forte sem perceber. Com isso, você pode se ouvir como o habitual. Agradecemos por ter assistido até aqui, e se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e pessoas próximas. Tchauzinho! Muito bom. Então era isso que a gente tinha para conversar um pouco no dia de hoje. Eu vou retornar agora para a Rose para verificar se nós temos algumas questões que a gente precise tirar dúvidas. E nós ficamos sempre à disposição. Então, o Departamento de Fonoaudiologia, ele tem essa atuação dentro da área de voz. Nós temos agora, por meio remoto, também feito atendimentos nesse meio remoto em que alguns professores nos buscaram com queixas agora durante a pandemia, e na medida do possível a gente também tem atendido nos estágios dos professores. Então o Departamento de Fonoaudiologia, o meu campus é o de Lagarto, né, ele está à disposição se nós tivermos funcionários, docentes de modo geral, técnicos, que tenham alguma demanda agora decorrente do home office ou outra, em que a gente possa estar auxiliando na comunicação ou na produção da voz. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Bianca, trabalho na DIDEP e eu vou trazer as perguntas enviadas até o momento. Professora, são três. Obrigada, Bianca. São três. A senhora gostaria que eu falasse as três de uma vez ou uma a uma para que respondesse ponderadamente? Pode ser uma por vez, Bianca, acho que fica mais fácil. Ok, então. A primeira é de Cilícia Sani, e ela faz a indagação de quais são os cuidados na hora da alimentação. Eu suponho que seja em relação ao cuidado com a voz. Perfeito, é uma ótima pergunta. Nós temos alguns cuidados básicos com a alimentação. O mais importante deles, para a gente utilizar a voz, é a gente ter sempre ao lado um copo de água. A nossa hidratação corporal, ela ocorre de forma sistêmica. Então, nós vamos consumindo água e o nosso corpo, de modo geral, se hidrata. Hidratação não é só laríngea. Então, nós precisamos desse consumo de água ao longo do dia para poder compensar essa desidratação, seja pelo uso de máscara, ou seja, por exemplo, quando a gente fala um pouco mais forte ou fala por mais tempo. Então, o principal é a hidratação.
Para além disso, tem algumas coisas, como por exemplo, tomar café, chás fortes, essas questões que desidratam a nossa laringe, elas fazem um efeito compensatório para a gente precisar hidratar mais. Então, o que a gente recomenda? Que tente diminuir um pouco o nosso consumo, né, de café ou dessas outras questões que desidratam enquanto a gente está utilizando a voz. Se realmente a gente tem um costume, é um hábito que nós gostamos, aumentar a nossa hidratação para compensar. Para além disso, nós temos questões como, por exemplo, leite ou derivados, né, que deixam a nossa saliva mais espessa, então a gente tem uma dificuldade um pouco maior de articular, fica com uma secreção, tem que ficar deglutindo, às vezes pigarreando, então isso também influencia, a gente também compensa com a hidratação, e comidas pesadas que possam comprimir o nosso diafragma, isso daí já vai dificultar a nossa respiração, aí nesse caso nós não temos técnicas, né, para poder compensar, seria nesse sentido, essas são as principais orientações que a gente tem. Bom, a segunda pergunta foi no começo também da palestra, eu creio que a senhora já respondeu, mas seria bom retornar, né? A pergunta é de Henrique Quintela e fala: a intensidade da voz, forte, fraca, é regulada pela vazão de ar que sai dos pulmões? Exatamente, Henrique. Nós tínhamos, né, por muitos anos pesquisado isso, porque a gente acreditava que teria influência dos dois níveis, tanto do respiratório quanto do glótico, que a gente fala que é onde a gente tem realmente as pregas vocais. Nós temos alguns casos de lesões de indivíduos que não conseguem o fechamento glótico completo, então tem alguns casos que a gente chama de Fenden, que o indivíduo não consegue fechar totalmente. Nesse caso, uma compensação de fechamento em laringe, ela aumenta a voz. Mas o que a gente tem de mais atual, que foi o que foi, né, discutido agora no nosso The Voice Foundation, que é o Congresso Mundial da Voz, que foi inclusive nesse mês, é que o que a gente tem de primordial é a nossa respiração. Então, é o nosso fluxo inspiratório, que vai virar o expiratório, né? A quantidade de volume que a gente tem, o fluxo em que a gente solta esse ar e a pressão que a gente causa na laringe, que é o principal responsável pela nossa voz ser fraca ou forte. O restante é tudo compensação. Certo. Tem uma última pergunta, que é de Marta Bragança, e ela coloca aqui: aonde entra nesse sistema mecânico-respiratório muscular a questão da boa ou má dicção? Marta, ele entra no nosso último nível de produção vocal. Então, a gente parte da respiração para o nível glótico, ressonantal e a nossa parte articulatória. Então, a nossa articulação, ela é o último nível, é onde a gente vai transformar um som em fala. A gente tem pontos articulatórios, modos articulatórios, e tudo isso vai, então, transformar isso em fala. Para além desses pontos, modos articulatórios, a gente tem, principalmente, considerando a nossa mandíbula e a nossa maxila, a forma como a gente articula. Então, a gente pode falar de uma forma travada. Com relação às demais questões que a gente tem, o restante da articulação em si, ele vai ser responsável principalmente pela nossa compreensão. Então, o fato da gente conseguir falar mais devagar, mais articulado, isso vai ajudar a inteligibilidade de fala das demais pessoas. Seja com a máscara ou seja no home office. Por mais que as pessoas não vejam a nossa articulação, elas têm essa sensação melhor porque a gente articula melhor cada um dos fonemas. Então, isso faz com que as pessoas nos compreendam melhor. Professora, apareceram mais duas perguntas. Primeira, da Débora Silva, que pediu o seu contato. Nós podemos passar,
Se a senhora quiser, a senhora pode escrever no chat ou qualquer outro meio de comunicação. Perfeito, vou escrever aqui meu e-mail, então, o institucional e e-mail particular para contato. Certo. E o próximo é do Henrique, e ele coloca: então, quem tem a voz fraca e quer torná-la mais forte, precisa trabalhar mais a respiração? Henrique, nós temos diversas técnicas, mas a gente trabalha muito com o apoio respiratório realmente. É o principal para a gente poder tornar a nossa voz mais forte. Mas como eu falei para vocês, nós temos também um trabalho que é ressonantal. Então tem algumas técnicas que a gente aumenta a ressonância. A ressonância ela é muito utilizada quando a gente pensa, por exemplo, em cantores de ópera, que alguns deles não utilizam o microfone, mas eles utilizam mais as cavidades de ressonância para que essa voz fique mais forte, ela tem um alcance maior, porque eles amplificam o que a gente chama de harmônicos. Então nós temos, em primeiro nível, trabalhar esse apoio respiratório e no outro, melhorar a nossa ressonância da voz porque ela tem um alcance maior. Por quê? A gente pode, por exemplo, ter um ótimo apoio respiratório. Se a gente tiver uma articulação pequena, uma ressonância fraca, eu posso ter o mesmo volume de ar que a minha voz não vai chegar até no outro. Então são esses os nossos dois principais níveis que a gente trabalha, pensando nessa voz ficar uma voz mais forte, mais audível pelo outro. Isso tudo é feito em treinamento. Antigamente a gente usava fono, né, ou pensava na fono, só para terapia. Só quando eu tinha um problema de voz eu procurava fono. Hoje, o trabalho da fono, principalmente no Brasil, o Brasil é muito precursor nessa área, tem um trabalho muito legal. A gente tem feito um treinamento como um treinamento físico que a gente faz. Como a gente faz o treinamento físico pensando em musculatura corporal, a gente faz um treinamento vocal pensando em musculatura de produção de voz, principalmente musculatura de prega vocal. Então nós fazemos um fortalecimento muscular e melhoramos toda essa parte, seja de apoio respiratório, seja de prega vocal, pensando nos mesmos princípios da fisiologia do exercício físico, para adequação à demanda do sujeito e à necessidade dele, seja profissional, seja de vida pessoal, mas que a voz atenda à demanda e ao que o indivíduo gostaria. Então, esse trabalho de treinamento tem sido feito muito pela fono. Nesse último vídeo que a gente viu, que era do pessoal da Netiqueta, eles comentam que se você quer melhorar sua produção de voz, né, você pode procurar um fonoaudiólogo para buscar essa parte de treinamento vocal. Professora, o Henrique Quintela está entusiasmado, muito interessado no assunto, e ele colocou mais uma pergunta muito relevante. Vamos lá. Tem algum tipo de líquido que é mais eficiente que a água para a hidratação durante o trabalho com a voz? Henrique, que a gente utilize não, o que a gente mais recomenda é a água, porque muitas das outras coisas que às vezes a gente usa pensando em parte física, né, pensando na laringe, podem ser questões que desidratem. Então, o que a gente tem hoje de consenso para a voz é a hidratação e a hidratação sistêmica. Então, é ficar com um copo de água do lado e ir tomando essa água ao longo de todo o seu dia. Eu tenho um copo aqui bem considerável, de 700 ml. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula, ele dá conta de ir quase até o final da aula, ou pelo menos até o intervalo. E se a gente deixa do lado realmente o copo, mesmo que não tem costume, na hora que sente um pouquinho vontade, se a água está ali acessível, você vai acostumando a tomar. Então, o ideal é ter uma garrafinha, um copo do lado, com uma quantidade considerável de água, porque nós sabemos que muitas vezes nós temos reuniões consecutivas e que muitas vezes a gente não para nem para ir pegar um copo de água. Então, a gente ter isso disponível, que a gente olhe e veja que ela está ali, qualquer vontade a gente toma, é muito bom, é um recurso muito útil para nós. Então, o principal é a hidratação com água mesmo. Encerramos as perguntas, Bianca? Professora Vanessa, estamos encerrando agora a nossa palestra e agradecemos. Foi muito boa a sua palestra, viu? O pessoal está aqui elogiando. Muito obrigada. E de vez em quando a gente vai chamar a senhora de novo para participar, certo? E agradecemos também todos os participantes. E em julho estaremos de novo, né, no nosso programa aqui com nova palestra, viu? Obrigada a todos e um bom dia. Obrigada, senhora, viu? Muito obrigada, Rose, pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.